Leitura da Bíblia, dia 20 de setembro. Livro do profeta Isaías, capítulos 33 ao 36. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 ao 10. Livro dos Salmos, capítulo 64. Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Livro do profeta Isaías, capítulo 33. A aflição e o livramento de Jerusalém. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando tu de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos, quando tu ergues as nações. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estrelas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós os que estáis perto, reconheceis o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com o gesto de mãos recusa a aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que resistiu? Onde? O que pesou o tributo? Onde? O que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara e ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem arrebentada nenhuma das suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas,
não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhes a sua iniquidade. A indignação de Deus contra as nações, capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor será contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha de vide, e a sua folha de figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bossa, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil como a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transbordarão em piche. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo da ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Dos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-ão ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se juntarão um com o outro. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhe repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão através de geração e gerações. Através de gerações habitarão nelas. A felicidade na Sião futura. Capítulo 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará, e florescerá o narciso, e florescerá abundantemente, e jubilará de alegria e exultação. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, e ele vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com
canas e juncos. E ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho do santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos. De júbilo alegrará a alegria eterna, coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senaqueribe invade Judá. Capítulo 36. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército, para ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque afronta Ezequias e ao Senhor. Rabsaque lhe disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o sumo rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passa de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para te rebelares contra mim? Confia no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e traspassará assim a Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes: Confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subiu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: Sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: Pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias dizendo: O Senhor nos livrará. Livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sebafaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra,
porque assim lhe havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes e vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do 1 ao 10. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o homem semear, isso também se fará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso certamente se fará. Porque o que semeia para a carne, da sua própria carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 64, proteção contra os inimigos, ao mestre canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para os ocultos atingirem o íntegro. Contra eles disparam repetidamente e não temam. Contra ele disparam repetidamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falem secretamente armas ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode cogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Dessa arte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus. E entenderão o que ele faz. E entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. E os de reto coração, todos se gloriam. Provérbios capítulo 23, versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento.